Bom, gente, beleza? Então, hoje é o segundo vídeo da linha de raciocínio do VirtualBox, né? Semanas atrás eu não consegui gravar, estava ocupado com algumas coisas, resolvendo algumas coisas, então acabei não entrando nas gravações aqui pro canal. Então, assim, semana passada, nos vídeos anteriores, né? A gente estava vendo como a gente cria uma estrutura de máquina virtual dentro do VirtualBox, tá? É algo muito simplificado, é muito guiado, tá? Quem puder, quem tiver mais curiosidade, volta um vídeo atrás e você já vai começar a entender como funcionam as coisas. Hoje a gente vai falar um pouco de algumas ferramentas mais avançadas do VirtualBox, porque a gente começa a trabalhar com a máquina virtual não mais apenas para virtualizar da forma que ela vem, mas sim para a gente poder personalizar ela do jeito que a gente precisa, certo? Então vamos lá. Aqui no nosso VirtualBox eu já tenho uma instância aqui montada, né, uma VM, que é o Ubuntu, que em breve eu vou fazer a instalação do Ubuntu para vocês entenderem como que funciona o particionamento e tudo mais. Mas quando a gente termina de montar a máquina virtual, a gente tem algumas especificações aqui na área central, ó, de como a máquina ficou desenvolvida, tá? Algumas alterações poderão ser feitas dentro com a máquina já pronta. Então isso aqui eu consigo alterar, né? Memória RAM, algumas configurações de tela. Isso aqui eu não consigo mexer na parte de HD, a gente não consegue mexer nessa estrutura de forma simplificada. Vai ser necessário entrar em configurações muito avançadas para poder mexer na estrutura do disco, tá? Do disco virtual, mas de todo o resto a gente consegue mexer, tá? Então, começando aqui, a gente começa clicando em configurações, tá? Então, olhando dentro do sistema de configuração, a gente tem algumas informações como identidade da máquina, alguns recursos que a máquina tem para com o host, né, que é a nossa máquina física. Então a gente tem área de transferência compartilhada, então a gente pode dar um Ctrl+C na máquina física e dar um Ctrl+V na máquina virtual, que com isso habilitado, isso começa a funcionar. Essa daqui é a pasta de snapshots, então eu vou explicar como a gente tira snapshot e o que é, tá? Aqui é uma descrição da máquina, é um texto aberto, você pode escrever qualquer coisa e deixar aqui gravado somente para informação. A criptografia de disco, para caso você queira algum sistema que a sua estrutura de arquivos fique criptografada, certo? Mais embaixo aqui a gente tem a aba de sistema, tá? Que é onde a gente mexe com a própria estrutura do sistema da máquina virtual. Aqui a gente está falando de memória base, a memória RAM, tá? Que é a memória RAM, certo? E a gente tinha alocado 4096 MB, então a gente aqui pode fazer alguma alteração, certo? Para 6 GB, por exemplo, 5 GB, tá? De repente 2 GB, depende tudo do gosto do usuário, tá? Aqui embaixo aqui tem uma sequência de ordem de boot que, na minha opinião, isso não funciona legal, mesmo se eu coloco a ordem invertida, não funciona legal, tá? Informações sobre TPM, então se você vai virtualizar o Windows 11 que já solicita a configuração de TPM, o próprio VirtualBox já fornece essa informação aqui, tá? A parte de processador, tá? Então a gente aplicou um núcleo, né, no caso. A gente consegue mexer nessa configuração se precisar, tá? E aceleração com algum outro virtualizador, tá? Aqui embaixo as opções de UEFI e aí a gente tem aqui na parte de sistema as configurações mesmo físicas da máquina. Já na parte de display a gente tem possibilidade de aumentar a memória de vídeo, tá? Obviamente, quem tem placa de vídeo bem provavelmente vai ter alguns recursos mais elevados do que esse, tá? O meu computador não tem,
Aqui é sobre gravação de tela, então eu posso clicar em habilitar a gravação de tela e aí tem algumas especificações que ele vai começar a gravar a tela da máquina virtual. Então, de repente você quer fazer uma gravação de uma demonstração, aqui a gente consegue habilitar. Na parte de armazenamento é onde as coisas são mais importantes, pois aqui a gente tem a estrutura do HD, tá? E aqui em cima a gente tem um local, uma controladora IDE, que se eu remover o disco, deixa eu ver se eu consigo remover o disco aqui. Não, tá. Isso aqui ele vem como se fosse uma gaveta de CD. Então, quando eu criei a minha máquina virtual, eu não tinha a ISO do Ubuntu, tá? Eu ainda continuo não tendo ela. Então, quando eu monto a estrutura da máquina virtual, não quer dizer que eu precise necessariamente de uma ISO. Eu simplesmente posso fazer a estrutura da máquina virtual e quando a minha ISO estiver pronta, eu faço a inserção dela, como se eu tivesse montado a máquina primeiro e agora eu vou fazer a inserção do CD. Então vamos imaginar que eu tenho um CD para colocar, eu venho aqui na gavetinha de CD no canto direito e clico na opção Choose Disk File para a gente poder passar. Ele vai perguntar onde está a sua máquina, a sua ISO, e aí a gente sobe essa máquina aí, tá? Porque às vezes a pessoa acaba de montar o sistema e já clica 2 vezes aqui na máquina. O VirtualBox vai dar algumas orientações de como isso pode proceder, tá vendo? Não foi possível carregar o sistema e ela fecha. Por quê? Porque ela não tem uma ISO para subir, certo? Então, é importante sempre que você montar uma máquina virtual que você esteja planejando, sempre é importante, se você já tem a ISO, passar a ISO. Se você não tem, apontar ela aqui antes de iniciar a máquina virtual, senão ela gera aquele erro, tá? Então, aqui se a gente tivesse um CD, a gente pode passar o CD por aqui, tá? Minha ISO ainda não está pronta, então por isso que a gente não vou apontar ela aqui, certo? Parte de áudio, ou seja, a máquina virtual tem áudio, então aqui a gente tem as opções padrões, né, do sistema. Então tem às vezes o controlador de áudio, aqui você tem o driver que você pode usar, as entradas e as saídas de áudio, tá? Isso é bem legal, porque às vezes a gente vai trabalhar com a máquina virtual e queria fazer uns testes de som de dentro dela, ela responde como uma máquina normal saindo de dentro do sistema. Agora, aonde eu queria chegar, tá? Na parte de rede, tá? Caso essas opções não estejam disponíveis para vocês, aqui na parte do VirtualBox pode estar selecionado como Basic aqui, ó. Tá? Por quê? Porque às vezes a opção básica ela vai filtrar alguns recursos avançados para que o usuário não precise se perder durante a escolha das opções. Mas sempre vá para a opção Expert, porque quanto mais difícil, mais você aprende, certo? Então vamos lá. Aqui dentro da aba de Expert, ele vai liberar mais essas três adaptadores de rede. O que são? Imagine que sua máquina virtual ela pode ter até 3 placas de rede. Ou seja, imagine que a máquina virtual tem a opção de você conectar 3 tipos de internet nela. Mas por que isso? Porque em alguns sistemas operacionais para computador, a gente simplesmente pode trabalhar ele com mais de uma rede, dependendo do cenário que a gente vai simular. Então, o VirtualBox traz essa opção para a gente poder trabalhar com máquinas virtuais também, tá? Então, a gente vem com a opção de habilitar ou não, né? Então, a placa de rede ela vem ligada ou não. Então, se você selecionar a próxima, você pode habilitar. Se o próximo pode habilitar. 4 placas de redes é o máximo que o VirtualBox pode fornecer para a gente. Tá? Mas mais importante é a gente se atentar nessa opção aqui, ó, ligado a NAT, tá? O que essas opções que trazem aqui, tá? Elas vão informar para o usuário como essa máquina vai ter o comportamento na rede de computadores, seja simulada, seja na máquina real. Então, quando eu tenho essa opção NAT, quer dizer, eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, imagine que eu tenho a minha máquina, meu PC principal aqui, tá? PC físico, certo?
Então eu tenho meu PC físico. Quando eu crio uma máquina virtual dentro dele, tá? Vou colocar VM aqui, ó, certo? O meu PC físico que está conectado à internet aqui, ó, indo lá para o meu roteador, certo? O meu PC físico está conectado à rede de internet, tá? Então meu IP fixo, meu IP físico, ele recebe endereçamento, por exemplo, 192, que é chamado de endereço IP, certo? 0.20, sei lá, qualquer endereçamento aqui, certo? Ele recebe o endereço IP para ele se comunicar com a internet em rede local e com a internet do mundo, tá? Já a máquina virtual, ela depende deste cara aqui, ó, tá? Para se comunicar. Só que antes dela entrar para se comunicar com esse cara aqui, ela passa por dentro de uma caixinha chamada VBox, porque ela está dentro do VBox, certo? Quando tem uma rede NAT ativada no VBox, essa rede NAT ela gera uma segunda rede para dentro dessa máquina aqui, ó. Então, se essa VM ativa em modo NAT, o VBox vai ser o meu computador, o endereçamento de saída vai ser o meu computador, e quando ele chegar a se comunicar com essa máquina, ele vai chegar com outro endereçamento, como 10.0.15.1, tá? Bem provavelmente, tá? Ou seja, o NAT, ele meio que vai criar um apelido para que a minha máquina virtual esteja em uma outra rede da minha rede de internet, da minha rede do meu computador, tá? Isso tudo para a gente poder filtrar o que vem daqui para dentro da máquina virtual, tá? Qual que é o melhor cenário para a gente trabalhar? Por exemplo, você quer trabalhar numa máquina que você vai testar alguma coisa que você não quer que seu IP principal seja o apareça na sua máquina, né? O endereçamento o IP da sua rede apareça na sua VM. Então, você trabalha com uma faixa do tipo NAT, tá? Só que para essa comunicação acontecer, é importante que você libere algumas regras aqui dentro do NAT. Então, lá em redes de computadores, bem provavelmente em qualquer lugar que você fizer uma pesquisa sobre endereçamento, protocolo NAT, você vai entender como funciona essa estrutura de endereçamento, tá? E o VirtualBox, para facilitar, ele praticamente dá um endereço para sua máquina que é diferente da sua máquina física, tá? Só isso. É uma sub-rede aqui dentro, certo? Esse é o padrão que o VirtualBox vem, tá? Como forma de segurança. Já o modo Bridge, deixa eu ver aqui. O modo Bridge, que é o segundo principal, ele não cria esse filtro aqui no VirtualBox. Ele simplesmente entende que a sua rede ela tem essa faixa 92.168.0.20 e ela pode selecionar um novo IP da sua rede 92.168.0.31, tá? Ele pode selecionar um endereço da sua rede para que a sua máquina virtual acredite que ela seja um host comum da rede do seu computador. Então, para que isso serve? Por exemplo, eu estou fazendo um servidor que eu quero testar da minha máquina os serviços que ele está rodando aqui dentro, tá? Se eu tenho um modo NAT, eu preciso criar uma regra aqui nesse filtro, se eu tenho modo NAT, tá? Mas eu não vou selecionar o modo NAT. Por quê? Porque eu vou facilitar. Só eu vou acessar, só eu quero ter acesso. E então, para facilitar, eu vou simplesmente utilizar o modo Bridge, que é praticamente uma ponte. Ou seja, o roteador vai entender que a sua máquina precisa de mais um cabinho de rede e vai dar um endereço para ela aqui. É como se fosse uma ponte mesmo. O VBox ele funciona como se fosse uma ligação entre a sua máquina, a sua rede e o seu roteador, como se fosse uma ponte, certo? Então, eu preciso entender pelo menos essas duas redes. A rede NAT, preciso
criar uma regra para que essa conexão aconteça, tá? Esse acesso de entrada aconteça. E no modo bridge, ele entende que a sua máquina virtual seria uma máquina física comum. Ele passa para a rede que ele é uma máquina viva na rede, tá? Outro modo que a gente utiliza é o modo de rede interna, tá? Por que rede interna no VirtualBox? Porque às vezes eu não quero que a minha máquina tenha um comportamento direto com a minha rede do computador. De repente eu vou criar uma outra máquina aqui. Eu só quero que essas duas se conversem. Eu não quero que elas saiam para a internet. Então eu simplesmente coloco para que eles se comuniquem de forma mais inteligente, certo? Então, resumindo, a Opera é basicamente assim. Eu tenho uma máquina, eu tenho uma outra máquina, e o rede interna, eles vão se comunicar assim, certo? Sem saída para a internet, certo? Eu tenho que configurar um endereçamento IP aqui, e tenho que configurar um endereçamento IP aqui nas minhas VMs. Tá? VM, certo? Então, quando eu for montar meu Ubuntu, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que cada protocolo, ou cada opção de rede faz, tá? Quando a gente utiliza esse método aqui, por exemplo, a gente vai ter uma outra máquina que tem duas placas de rede. Deixa eu só tirar essas configurações aqui. A VM, tá? Quando eu vou usar modo rede interna, eu quero que essas três máquinas se comuniquem, certo? Só que essa daqui vai sair para a internet, certo? Por quê? Porque essa daqui é um servidor de internet, certo? Esse é um cenário que a gente simula bastante. Por quê? Porque eu quero simular como se fosse uma rede de uma empresa isso aqui. E é assim que funciona as redes das empresas. Você tem as estações dos clientes e bem provavelmente você pode colocar um servidor de internet para que ele faça o serviço de entrega da rede aqui. Então, se o cliente for se comunicar com a internet, antes ele vai ter que passar por isso aqui. Por que a gente faz esse cenário? Porque às vezes eu quero bloquear alguns acessos, tá? Eu quero bloquear determinados sites, eu quero bloquear. E se eu fizer isso na minha rede, eu mesmo, no meu celular, eu não vou poder acessar esses serviços porque eu bloqueei ele na fonte. Então, se eu quero simular uma rede, eu tenho que fazer dessa forma para que isso faça sentido dentro dos clientes, beleza? Então, basicamente, essas são as explicações dos modos de rede do VirtualBox, certo? Aqui dentro a gente pode selecionar várias placas de rede e, por curiosidade, tá? Quando você tem acesso à internet, você precisa de um MAC address, tá? Que é o endereço físico da sua placa. Então, a sua máquina virtual também tem um MAC address disponível para ela, beleza? Então, aqui é a parte mais importante de configuração de rede que a gente tem. Existem algumas outras algumas opções, mas para quem está começando virtualização, foquem sempre nesses três aqui, tá? Por quê? Porque esse daqui são os que vocês mais vão utilizar durante as experimentações de rede. Certo? Mais embaixo a gente tem portas seriais, tá? Em caso você queira simular uma conexão com algum dispositivo que aceite portas seriais. Aqui embaixo a gente tem a habilitação das controladoras USB do sistema, ou seja, se eu espetar um pendrive, a minha máquina pode entender esse pendrive? Pode, tá? Qualquer dispositivo USB que você conecta na máquina, você consegue verificar ele aqui e lá dentro da máquina virtual você consegue ativar qual que você quer que monte para dentro da sua VM, certo? Pastas compartilhadas, aqui são pastas que você pode colocar de dentro do seu computador físico que a sua máquina virtual pode encontrar, tá?
Aqui a gente tem sempre algumas opções de compartilhar arquivos internos. Eu quero compartilhar um arquivo de instalação que está no meu computador físico e eu quero passar para a máquina virtual. Então eu compartilho a pasta onde esse arquivo está e a minha máquina virtual começa a enxergar uma pasta compartilhada como se fosse uma pasta de rede e ele faz a transação desses arquivos, certo? E aqui é a parte de interface do usuário, que a gente praticamente não mexe, mas é sobre a organização da interface da máquina virtual, tá? Então aqui tem algumas opções que a gente pode ir trabalhando, beleza? Então, se tiver com algumas dúvidas, volta o vídeo, vai devagar, faz o passo a passo e aí eu vou deixar pelo menos um desafio para que vocês façam, tá? O desafio é assim: monte uma VM sem ISO mesmo, tá? Que contenha, certo? Vou passar aqui 2 GB de RAM, tá? Lembrando que isso transformado em mega é 2048 megabytes, por quê? Porque lá no VBox está com mega, tá? 1 core de processador, CPU e 120 GB de armazenamento, Full HD mesmo, certo? A sacada das configurações vem a seguinte, tá? Aplicar a ISO lá na aba de armazenamento, certo? E colocar pelo menos uma placa de rede em modo bridge, certo? Comenta lá, comentar no vídeo se deu bom e qual faixa de endereçamento local obteve. IP obteve, certo? Por quê? Porque a gente começa a entender se o vídeo cumpriu o seu objetivo, tá? Detalhe, gente, não precisa aí passar 192.168.0.32, tá? Eu quero só a faixa 192.168.0, tá? Isso aqui já ajuda, tá? O correto é até fazer assim, 0.0 barra, certo? E aí vocês começam a entender o que é endereçamento IP, como que a sua máquina pode funcionar na sua rede. E assim a gente tem praticamente um pequeno desafio que a gente pode ir trabalhando nos vídeos, beleza? Esse é o segundo vídeo de virtualização, tá? Eu vou tentar gravar mais conforme o tempo vai permitindo, e aí a gente vai seguindo, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários, dá um like aí, boa, valeu, falou!